entre nós aqui. Acho que tem pessoal assistindo também, mas acredito que vai ter também um espaço para perguntas no final. Então, queria inicialmente agradecer o pessoal do evento, né, o Elton, que nos trouxe aqui. Uma recepção muito boa do pessoal aqui de Minas. Também agradecer ao pessoal que está assistindo, o pessoal que está em casa. Hoje eu vou falar sobre preparação física, né, mais focado no treinamento de força e nos impactos que isso tem em todas as esferas ali dos aspectos físicos dos atletas. E, bom, eu sou Lucas Furini, me formei em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp de Limeira. Nessa faculdade eu iniciei um grupo de estudos, que é o GGWP Unicamp. Então, @GGWP Unicamp, quem tiver interesse em participar. É um grupo onde a gente utiliza o espaço para falar sobre ciência dos esportes, se você tem alguma ideia de TCC, iniciação científica, esse é o espaço, né? A gente ainda não faz pesquisa, não é um grupo especializado em pesquisa na faculdade. Nesse sentido, eu participo do laboratório de estudos em pedagogia do esporte, que é liderado ali pelo Alcides Scaglia e pela Larissa Galati, que são referências na pedagogia do esporte do Brasil. E hoje eu vou estar falando sobre treinamento de força e condicionamento. Então, partindo do princípio que não dá para a gente falar de desempenho esportivo atrelado a maus hábitos de saúde, né? Então, se você está numa situação de competição, você quer ter todos os aspectos que vão te auxiliar a desempenhar bem, né? Então, é importante que, assim, pelo menos a base da saúde exista nessas pessoas, certo? Então, maus hábitos de saúde. A gente pode pensar, então, em questões de sono, tempo de sono, exposição à tela, enfim, ansiedade, depressão, todos os aspectos que permeiam o ser humano ali podem afetar o seu desempenho esportivo se você não cuida dos seus hábitos de saúde, né? Sejam eles, por exemplo, questão de alimentação, atividade física, sono e como eu comentei anteriormente, né? Enfim, para a gente começar uma reflexão aqui, queria convidar vocês a pensar junto comigo, né? Essa aqui é a Gabi Guimarães, acredito que todo mundo aqui conhece, né? Que ela é uma referência nacional aí, olímpica, enfim, mundial, né? E quando a gente olha para a Gabi, ela tem um corpo atlético, ela desempenha uma função que exige muito de capacidades atléticas, né? Então, capacidade cardiovascular, força de potência, força máxima. E ela tem uma rotina estruturada voltada para isso, certo? Então, ela tem as especificidades da modalidade dela, ela tem ali um tempo de estudo sobre o vôlei, ela tem análise de partidas, ela tem uma staff muito bem equipada para auxiliar ela nesse sentido, e ela tem ali um horário para se alimentar, ela tem uma rotina estabelecida por profissionais que são, eu imagino que hoje ela é do Clube Pinheiros, então, assim, um clube que tem os melhores profissionais assim, em questão de análise de desempenho, fisioterapia, nutrição, psicologia, enfim. É, Quando a gente olha para ela, ela é a atleta ideal do mundo, assim, olímpico, competitivo que a gente tem hoje em dia. Paralelo a isso, eu trago aqui a Petra, né, Petra Stoker, que ela atua na equipe G2, uma equipe renomada aí da Europa, né? Quando a gente pensa no alto nível, sempre a G2 é uma equipe que está há bastante tempo no alto nível e competindo, ganhando títulos. A Petra, inclusive, ganhou um título recente no Valorant. E quando a gente para olhar a rotina dela, ela tem uma rotina igual a da Gabi. Então, ela tem uma estrutura de staff que cuida tanto da análise de desempenho dela dentro do jogo, ela tem um tempo dedicado a estudar o Valorant, ela tem um tempo dedicado a estudar o próprio jogo dela, uma rotina toda estruturada, com também alimentação, personal trainer, a gente tem fisioterapia, a gente tem, enfim, todos os âmbitos da saúde que podem melhorar o desempenho dela estão sendo disponibilizados pela G2, né? E isso é uma coisa muito importante quando a gente olha o cenário atual no Brasil, que a gente não tem um olhar tão voltado para isso, né? Algumas organizações, né, salvo as exceções, elas têm um cuidado com isso, de levar o atleta a ter a oportunidade de experienciar coisas que vão melhorar o desempenho dele, né? Então, por exemplo, a ação de um nutricionista é muito importante, a ação de um personal trainer para fortalecimento, enfim, uma pessoa que passa uma rotina de muito tempo sentada e
uma condição que levaria ela ao sedentarismo, então ela tem que ter uma atividade física regular. Fisioterapia também para prevenir e preservar articulações, certo? Também, enfim, tudo que a gente pode levar aí da saúde tem a questão do sono, psicologia, né? Trabalhos importantes que deveriam ser utilizados, mas algumas organizações aqui no Brasil têm esse cuidado, outras não. Né? Eu tenho um estudo na faculdade em que eu fiz uma iniciação científica com o LEP, que é o Laboratório de Pedagogia. A gente analisou a trajetória de formação de treinadores de League of Legends no Brasil. A conclusão desse trabalho foi que não só os treinadores de League of Legends, que são os específicos da modalidade, mas todos os profissionais envolvidos, eles não têm uma formação específica para atuar nos esportes. Então, o caso aqui, eu e a Isabela, por exemplo, que temos uma experiência de preparação física nos esportes, a gente teve que ir além da faculdade, convencer muitas pessoas do que a gente queria entender e aprender para aplicar isso futuramente. Então, olhando assim, os aspectos que permeiam a vida de um ser humano no geral, não só um atleta de esporte, né? Mas a gente tem os aspectos psicológicos, sociais e físicos. Hoje, focando nos físicos aqui na apresentação, a gente vai falar um pouco sobre sono, exercício e alimentação, né? Que é o mais, assim, primordial no sentido do alto desempenho. Eu vou focar mais no exercício físico. Então, quando a gente olha para o cenário ali ideal de atuação, isso aqui é o campo de atuação de um personal trainer, né? É o nosso laboratório, onde a gente tem equipamentos de ginástica, enfim, pesos e tudo mais. E aí eu queria convidar vocês novamente para a reflexão de mais um atleta. Esse aqui é o Lamine Yamal. Ele é um destaque muito novo, né, muito recente, muito embrionário. Essa foto, se eu não me engano, ele tinha 16 anos, já estava representando a seleção da Espanha. E assim, é um talento absurdo que também tem toda a estrutura ali por trás. Ele é do Barcelona, né? Que também, assim como o Pinheiros, vai ter os melhores personal trainers, os melhores fisioterapeutas, nutricionistas e por aí vai. E em paralelo a ele, a gente tem o Donk, né? Que é um talento do CS também, assim como Lamine Yamal. Ele é muito novo, iniciou ali com 16 anos também, já despontando na carreira. Só que a gente vê aqui algumas questões já, como por exemplo, postura, coisas que não dá pra gente preservar isso a longo prazo, né? Então, hoje em dia, quando a gente vê as competições, são detalhes que quem é da área consegue perceber. Mas ele já não tem mais essa postura, porque com certeza a Team Spirit deve ter que é a equipe do Donk, deve ter uma orientação em relação a isso, para trazer uma qualidade de vida melhor para os atletas, para eles terem uma carreira mais longínqua, né? E aí a gente tem esse como laboratório dos personal trainers da profissão ali dos esportes. Né? A gente vai ter atletas que vão ficar até 8 horas assim, sentados numa cadeira, analisando, enfim, review de partidas, replays, analisando adversários, conversando muito, e eles ficam sentados na cadeira o dia inteiro. Então, assim, é muito importante que a gente trate dessas questões básicas de saúde, que é a pessoa ter uma força de resistência mínima ali para suportar essa carga de trabalho e não ficar no sedentarismo, né? Porque com isso o sedentarismo ele traz várias questões como ansiedade, depressão, que vão impactar tanto nos aspectos físicos quanto no desempenho do atleta no final, né? E isso também, assim, a pessoa que fica sentada o dia inteiro, ela tem um gasto energético muito menor do que uma pessoa que tem nível de atividade maior. Então, isso impacta também na questão da alimentação. O nutricionista ele tem que ser especializado nisso, ele tem que entender a rotina dessa pessoa. Se assemelha muito a pessoas de escritório, vamos dizer assim, né? Então, na parte de treinamento de força, a gente tem essa questão do treinamento voltado para o exercício laboral também. Então, articulações de mãos, dedos, é muito importante esse tipo de trabalho. E com isso, né, quando a gente almeja a excelência, a gente almeja o alto desempenho no esporte, existem algumas culturas que devem ser evitadas, né? Eu vou usar esse gancho agora para começar a falar um pouco sobre sono, que é uma das especialidades que existem no curso de Ciências do Esporte da Unicamp. Esse aqui é um caso que é até um pouco pessoal meu, mas eu imagino que algumas pessoas aqui devem conhecer. Esse aqui é o Kobe Bryant, né? Que é um exemplo de dedicação no esporte. Pessoalmente, assim, eu era muito fã dele. Recentemente não tenho tanto esse apreço, mas ele tinha essa cultura do Have You Seen LA at 4 a.m., né? Que era uma campanha que faziam, né, a Nike utilizava isso para falar que
O atleta ideal, ele se dedica ao extremo. O atleta ideal, ele acorda às 4 da manhã, antes de todo mundo, para chegar no ginásio primeiro, fazer 1.000 arremessos, tá todo suado antes do time chegar. Só que quando, na verdade, isso é muito maléfico, né? Você tem atletas de iniciação ali que não tem a mesma condição física que o Kobe tem, tinha, né? Não tem a mesma capacidade de suportar horas de treino como ele, que estão tentando se esforçar nesse nível, chega lá e, assim, o que essa pessoa vai ter? Lesão, uma noite de sono ruim, uma alimentação desbalanceada, porque vai ter um gasto calórico muito maior, né? E, enfim, é uma cultura que é vendida no alto rendimento, mas que na verdade ela é meio ilusória. Ela só vai pegar atletas de iniciação, frustrar essas pessoas, talvez gerar uma lesão, gerar um problema psicológico, enfim. A gente tem que tomar cuidado com esses casos, né? Quando a gente está almejando alto desempenho, que eles podem aparecer. Com isso, a gente vai entrar na especificidade do sono para os atletas de esportes. Né? Quando a gente pensa no sono, a gente tem essa questão do ciclo circadiano. Todo mundo tem um horário específico, né? O nosso corpo ele funciona que nem um reloginho, vamos dizer assim. A gente tem hormônios que aparecem, que têm sua atividade elementar ali em determinados horários do dia. E muitos desses hormônios eles são estimulados por fatores externos. Então, como por exemplo, a luz é um fator externo que influencia na nossa produção de melatonina, né? Também no nosso estímulo de cortisol pela manhã para acordar, por exemplo. Então, qual que é a diferença da rotina de um atleta de esporte para a Gabi Guimarães, por exemplo? A Gabi Guimarães ela vai fazer o treino dela, né? Ela vai jogar vôlei o dia todo, vai fazer a musculação, fisioterapia, contato com nutricionista, psicologia e tal. Aí ela vai chegar na casa dela, vai ver um Netflix, vai ler um livro, sei lá, não conheço ela, mas ela vai desligar tudo lá e vai dormir cedo, imagino, porque ela tem uma rotina que ela tem que seguir, certo? Agora, um atleta de esporte, ele passa o dia todo com estímulo de luz, né, no rosto ali, da tela, do computador, da TV que tá passando o VOD review dele, do celular depois no jogo ali, porque ele tem que, às vezes, cuidar da mídia e tal. E aí, a gente tem também, atrelado a isso, as rotinas de longos treinos, né? Daquele atleta que sai do treino e ele tem também a rotina dele de participar do jogo ali por fora, né? Fazer uma live stream, que é uma maneira deles se divulgarem. E isso vai ter um impacto negativo no sentido dele ter exposição à luz o dia todo. Então, talvez o manejo da melatonina seja algo que o nutricionista vai ter que trabalhar, mas também a rotina como um todo ela tem que ser planejada. Então, daí está a importância de um gestor de performance nesses times, certo? Por conta desse círculo circadiano que fica tudo bagunçado na questão dos fatores externos que a modalidade do esporte eletrônico traz para o atleta. Então, malefício da alteração do sono, né? A gente tem a desregulação hormonal, como eu comentei, a questão da melatonina, do cortisol, que, assim, uma pessoa com pouco sono, ela vai ter alteração de humor, né, por conta do cortisol, e também essa questão da melatonina, ela vai ter pouco tempo de descanso realmente efetivo, né? A gente tem prejuízo na regeneração dos tecidos. Para as pessoas que praticam esportes de alto rendimento, os tradicionais, isso é muito relevante, porque elas realmente precisam de um tempo ideal ali para recuperar a musculatura. Para os atletas de esportes, também tem essa questão por conta das atividades que a gente faz com articulação, né? Para prevenir lesões e tal, o trabalho com tendão, musculatura, o treino de força, ele exige que eles tenham uma regeneração de tecidos, pelo menos assim, o básico para conseguir sustentar, né? Então, daí tá a importância também da rotina de sono bem aplicada na rotina dos atletas. Também diabetes, problema com balanço energético. A gente vê muitos atletas que levam uma rotina que, atrelada ao sedentarismo, pode trazer outros problemas de saúde também, como problemas cardíacos, diabetes e tal. E o sono, ele também é um fator muito importante nisso. E um prejuízo nas capacidades motoras finas e tempo de reação, que é basicamente o que está por trás dos esportes. Se você não tem uma capacidade motora fina, que são movimentos pequenos ali, como por exemplo o mexer do mouse, e também um tempo de reação decente, você não vai render no servidor. Basicamente, esse é um ponto muito relevante quando a gente vai pensar em performance. Se a gente quer melhorar a rotina do atleta para ele performar melhor, ele precisa ter um bom sono, uma boa alimentação e uma rotina de exercício. Aqui eu trago um paralelo, né?
que, como eu estava falando do meu trabalho sobre trajetória de formação de treinadores, a gente tem as profissões sendo formalizadas, né, com o passar do tempo. Esse aqui é o Crow, um treinador de LoL, e ali a preparadora física da Fúria na época, a Isa ali, que está no meu slide. Uma surpresa encontrar ela aqui também. Mas a ideia é que com o tempo a gente consiga ver cada vez mais essa profissão atuando, assim como nutricionistas, psicólogos, enfim, todo mundo que está nos âmbitos da saúde aí em volta do ambiente de um atleta de esporte eletrônico. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal do chat, pessoal daqui, estou à disposição. Bom dia. Oi. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da internet. Nós da educação física, então, podemos dizer que também é um mercado grande para a gente? Já está acontecendo ou pelas pesquisas vocês percebem a necessidade ou já tem pessoas que realmente procuram e já programam para isso? Já é um mercado, então, né? Então, atualmente, da minha visão, o que acontece mais é o Parabéns, trabalho professor. autônomo dos profissionais, assim como a Isa, de receber contato de atletas para realizar esse trabalho, assim como a gente divulgar também para atender individualmente essas pessoas, né? Mas eu acredito que um campo bom de trabalho seja o Tier 2 ali, antes do profissional do alto nível, né? Que são onde estão os atletas de iniciação. Então é ali que a gente tem que criar essa cultura da atividade física, da saúde, Sim, sono, sim. alimentação. Igual para todos. Isso, exato. Parabéns, professora. Então, aí o pessoal está atuando quase que como personal por enquanto, né? Em É grupo, isso né? mesmo, né? Legal. E valores de mercado, como que é? Acima do valor de personal comum de É, academia, né? Mesmo é porque o educador físico tem que estudar e passar a ter um trabalho bem específico, né? exatamente. Exato. É assim Parabéns, como, por professor. exemplo, Sim, assim como, por exemplo, alguém que tem uma condição específica de saúde, eu tenho uma lesão no menisco e eu quero ser sim. atendido por alguém que tem uma especialização em cuidar de lesão articular. Tá. Aí essa pessoa vai ter um custo a mais também. Então, o ideal é que para nós da educação física já encostamos na Natália, que tem uma loja, para começar a ensinar os pequenos que estão chegando que tem que É isso aí. fazer, né? Assim como todos, né? É isso Obrigada e mesmo. parabéns. Obrigado. Tem alguma pergunta do chat aí online? Alguém? Não? Beleza. Muito obrigado. Chegar perto. Bom dia. Queria parabenizar, excelente palestra, tá super esclarecedora, mesmo Obrigado. sendo um pouquinho, mas deu para a gente entender a noção de como o profissional de educação física pode atuar, entendeu? Eu não sou da área, mas realmente eu gostei muito do que você apresentou. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado. Fica também o contato aqui. Se alguém tiver interesse, é a questão do XGWP Unicamp, lá o grupo de estudos em esportes. E também quiser conhecer o meu trabalho com personal trainer, estou à disposição. Eu esqueci de colocar mesmo. O... deu tempo? Tá. Meu, pior que meu arroba de personal eu vou passar depois para vocês, tá? Que eu não lembro exatamente agora. Se eu não me engano é lucasfurini.treinador, tá? Mas aí eu passo certinho para vocês, aí a gente já troca figurinha.